E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Menon aqui novamente e hoje eu vou trazer um conteúdo bem legal que talvez possa ser bastante útil para você. Mas antes de eu falar, antes de eu te mostrar, antes da gente aprender, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Então, se você quer aprender um pouco sobre Docker, como criar um banco de dados com o Docker para nossa API, vem comigo então que esse vídeo está bem legal. Bom, vamos entender o seguinte. Você precisa criar aí uma API, uma API, né, de um projeto e, obviamente, a tua API vai se conectar com um banco de dados. Mas será que vale a pena a gente instalar o banco de dados manualmente? Como que a gente faz? Para isso existe o Docker. Eu não vou aqui, essa aula não é sobre Docker completa, como instala, não, tá? Eu vou só mostrar um conceito aqui, então se você entende um pouquinho de Docker já vai ser útil aqui para você. Então eu não vou me aprofundar muito, a ideia aqui é ser bem objetivo, tá? O que acontece? Eu vou mostrar uma forma da gente criar a nossa API, tá certo? E aí, na nossa API mesmo, no nosso projeto, nós vamos configurar o Docker Compose para instalar um banco de dados. Inclusive, nós vamos criar um volume de armazenamento aqui do Docker dentro do nosso próprio projeto. Então, fica muito fácil, ok? Mas vamos parar de enrolação e vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês. Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos criar aqui, simular uma API Node. No caso, eu não vou, de fato, criar uma API. Eu vou mostrar só o Docker, mas é interessante que se você está criando uma API com Node, tem que ter o Node instalado. Basta aqui também você ter o Docker. Então, basta acessar aí docker.com, fazer o download. Eu não vou estar mostrando aqui como faz o download, porque eu estou no Mac, então o Mac instala de uma maneira, o Windows de outra, Linux de outra. Então eu não vou estar focando nisso, mas é bem tranquilo também instalar, ok? E também a gente vai precisar do Docker Compose, tá? Aqui tem a parte de instalação, ok? Basta acessar a documentação e procurar por Docker Compose aqui. A documentação é o melhor lugar para você aprender, tá escrito tudo aqui, tudo explicadinho, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? Vou lá em documentos, vou criar uma pasta YouTube, vou entrar nessa pasta e vou criar uma outra pasta aqui chamada vídeo-docker. Você pode criar aí como você quiser. Eu estou criando pelo terminal. Se você tiver no Windows, pode abrir o gerenciador de arquivos aí, o Explorer, e criar a pasta, tá? Sem problema nenhum. Então, eu criei aqui na pasta documentos um vídeo.docker só para eu ter uma pastinha separada, ok? Bom, vou pegar aqui o meu VS Code, vou expandir ele e vamos abrir o que eu acabei de criar. Então, lá em documentos, eu vou ter aqui uma pasta chamada YouTube e o vídeo Docker. É este cara que eu vou abrir, ok? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui abrir o meu terminal. E, bom, agora, para a gente ver, eu vou abrir meu terminal, vou dar um sudo, né, para executar como administrador, Docker PS. Aqui vai listar todos os containers. Então, o Docker, a gente cria um container, né? Cria ali um container e a gente coloca o que você quiser. Inclusive, eu tenho algumas aqui já rodando, né? De alguns projetos que eu trabalho aqui e tudo mais, ok? Então, se você executar isso e não aparecer nada, mas também não der erro, porque o seu Docker está instalado com sucesso. Vou fechar meu terminal aqui por enquanto. E é o seguinte, aliás, eu vou abrir de novo, já que a gente está simulando uma API, eu vou digitar o yarn init-y, só para criar o nosso package aqui, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado docker-compose-wml.
tem que ser este nome aqui, tá bom? Para a gente poder executar o comando no terminal, tem que ser exatamente esse nome. E aqui dentro a gente vai usar comandos, então vai escrever um arquivo do tipo Docker, que o Docker consiga ler, e nós vamos escrever tudo aqui e depois executar e o Docker vai criar o que a gente precisa. A primeira coisa que eu faço é colocar a versão. Então eu coloco aqui a versão 3 entre string assim. Perfeito? Depois a gente tem que usar o parâmetro services para dizer quais os serviços. E aí eu vou dar um nome para esse meu container. Então eu vou utilizar o Postgre aqui, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, pgsql, tá? YouTube, por exemplo, vídeo. Você pode colocar o nome que você quiser, só estou dando um nome aqui para minha imagem. Perceba que eu estou indentando, então o Docker ele funciona dessa maneira, não tem ponto, ponto e vírgula, né? Então ele funciona por indentação. Se eu fizer isso aqui, ó, sem indentar, vai dar erro, tá? Então eu tenho que dar um tabzinho para o lado. Aqui eu dei 2 pontos, também eu dou um tabzinho, vou criando essa escadinha. E agora eu coloco aqui qual é a imagem que eu quero estar utilizando. Eu vou colocar aqui, ó, Postgres, 2 pontos, a versão Alpine. Se você quer saber, você faz o seguinte, ó, vem aqui e digita Docker Hub. Aí você vai acessar o site aqui, ó, hub.docker, e eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, Postgres. E aí ele vai mostrar as imagens. Eu vou utilizar essa aqui, ó, que é a imagem oficial. E ele tem todas as versões aqui. Inclusive, se você quer usar outro banco, por exemplo, MySQL, tem aqui também, ó, versão oficial, MariaDB. Ah, Rafael, eu quero usar o Mongo. Não tem problema, pode usar o MongoDB aqui também, ó. Pesquisa, tem o Mongo Express, enfim, tudo que você precisar. Tem imagens do Ubuntu, tá? Tem imagens do Debian, enfim, aqui você consegue todas as imagens do Docker, ok? Perfeito, então eu vou usar o Postgres aqui. Perfeito? Agora eu não dou um tab, porque eu não coloquei 2 pontos, eu só coloquei imagem e o que eu queria. Agora eu preciso, por parâmetro aqui, passar qual é a porta, né? Ou as portas que eu quero que o meu Docker, a porta do Docker, a porta da imagem se comunique com a porta do meu computador. Então vamos imaginar o seguinte, essa imagem, este container que a gente está criando, é um outro sistema operacional virtualizado. Não é bem isso, mas para você entender. E aí, o Postgre funciona na porta 5432. E eu preciso dizer que o meu computador vai acessar essa porta e essa porta vai me retornar, ok? Então aqui é o seguinte, ó, eu coloco um tracinho e aqui eu coloco 2 parâmetros. Primeiro, qual é a porta que eu quero usar? Eu posso colocar o próprio 5432, vai ser a porta do meu computador, e 5432, que é 2 pontos, o segundo parâmetro, é a porta do meu container, ok? E aqui é o seguinte, ó, eu já tenho outras imagens utilizando o Postgre. Então, se eu utilizo a porta 5432 uma vez, eu não posso mais usar ela enquanto ela estiver sendo executada. Então, eu teria que parar a imagem que usa a porta 5432. Então, eu vou trocar essa porta aqui, colocar, por exemplo, 5456, por exemplo. Coloco uma porta que não está sendo usada. Se você colocar uma porta que já está sendo usada, vai dar erro, tá? E aí, depois, a gente usa o parâmetro container name. Tá certo? Aqui, ó, geralmente eu coloco o mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, pgsql YouTube vídeo. Perfeito? Então, eu dei aqui o nome. Agora, eu vou colocar o comando restart, tá? E aí, ó, eu vou passar este parâmetro aqui. Ou seja, toda vez que reiniciar o meu computador e o Docker estiver executando, a minha imagem vai iniciar junto, tá? Se não, se eu não fizer isso aqui, quando eu desligar o meu computador, voltar no outro dia, eu tenho que iniciar a imagem e tal, então não vai ser legal. E aí, eu vou criar aqui, ó,
o volume. Então, vou criar um volume. O que que acontece? Como a gente está criando um banco de dados com Docker, nós vamos salvar coisas nesse banco de dados. Se a gente não criar um volume, vai ser salvo e quando a gente parar o container, desligar o nosso computador e voltar, os registros, tudo que a gente salvou no banco de dados vão se perder. Então eu crio um volume que vai criar uma pasta dentro do meu projeto aqui e tudo vai ser salvo nesse arquivo. Então quando eu reiniciar meu computador, vai estar tudo lá, ok? Então como eu quero aqui mesmo, eu passo o comando traço e o ponto barra. E aí geralmente eu coloco Deira, ok? Vídeo, YouTube. Então eu coloco Deira e aí você coloca o nome que você quiser. E aqui, ó, eu uso, aqui vai ser, o primeiro parâmetro é a pasta que eu quero criar e aonde eu quero criar. E depois eu vou dizer qual é a pasta do container. Então eu vou fazer um clone. Toda vez que eu armazenar alguma coisa na minha imagem, no meu container, vai fazer um clone. Então vai copiar para essa primeira pasta aqui. Eu vou lá dentro de var, dentro de lib, PostgreSQL e data, ok? Então eu coloco lá var barra lib barra PostgreSQL tracinho data. Isso aqui não tem como mudar, isso aqui é o caminho da minha imagem que toda vez que eu salvar algo no banco de dados vai cair nesta pasta aqui, perfeito? E agora eu vou criar o environment, ok? O que é isso aqui? Basicamente, eu vou colocar letra maiúscula, Postgres, opa, não pegou aqui, Postgres user. Eu vou criar usuário para eu poder conectar no meu banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, user, tá? Como é só local, só está na minha máquina, não tem problema. Depois, eu vou criar Postgres. Aqui, ó, errei, Postgres. Aqui também, Postgres, underline password, que é a senha para eu poder conectar. Eu posso escrever password aqui, por exemplo, tá? Como é só um teste, coloque uma senha aí interessante, ok? Ok, não esqueça as indentações aqui. Depois, lá no final, eu vou sair desse service, então eu vou voltar aqui e vou criar os meus volumes. No caso, eu só tenho um aqui. E eu vou dizer, ó, que é o data, vídeo, YouTube. Vou só copiar para eu não errar o nome aqui. Então, eu passo o volume e passo qual é o volume que eu quero criar e coloco simplesmente 2 pontos aqui. Então, vamos recapitular? Bom, eu disse qual é a versão do Docker que eu quero usar, passo o parâmetro services, coloco o nome desse serviço, a imagem que eu quero utilizar, as portas que eu vou utilizar conectadas com a minha imagem, o nome do meu container para depois aparecer no meu terminal aqui. Aqui esse restart é para sempre iniciar essa imagem, crio o meu volume e coloco o usuário e a senha do meu banco de dados, ok? Bom, se tudo correr bem, agora nós vamos aqui no terminal, na raiz aqui mesmo do projeto. Como você colocou o arquivo aqui, ó, docker-compose-wml, se você ver aqui, eu estou no Mac, então é só digitar sudo docker espaço compose up -d ou simplesmente só up. Se você tiver no Linux, você tem que usar docker-compose, tá certo? Então tá, eu vou passar. E aqui, ó, o up é para ele ler. Quando eu passo -d, é para caso eu tenha executado, alterei o meu arquivo e quero reiniciar. Então, ele não vai criar uma outra imagem. Ele só vai buildar novamente. Fazendo isso, dando um Enter, vai pedir a minha senha. E se tudo correr bem, ele deu um erro aqui, que é o seguinte. Ele deu erro no environment. Eu devo ter escrito errado. Sim, escrevi errado. Aqui, ó, tem um N. Isso. Então, escrevi errado o environment. Vou fazer de novo aqui o comando. Agora sim, foi bem rapidinho. Criou uma network e criou
o container. Agora, se eu digitar aqui, ó, Docker Compose PS, e eu dar uma olhada aqui, ó, eu tenho a imagem sendo executada aqui, ó, pg sql -youtube -vídeo, ok? E se a gente olhar aqui, ó, criou uma pasta chamada data -vídeo -youtube, que foi exatamente o volume que a gente criou aqui, ó. Eu não consigo, ó, inclusive tem todos os arquivos aqui, esses arquivos são do Postgres, ok? Não apague nada, não faça nada. Geralmente essa pasta, se você clicar nela e não conseguir ver, porque ela está bloqueada ao acesso. Só a imagem aí, só o container mesmo vai conseguir fazer essa ligação. Não precisa mexer nessa pasta, não precisa deletar nenhum arquivo, não precisa criar, deixa ele bem quietinho aqui e não mexa mais. Agora a gente criou o nosso banco de dados, então na nossa API aqui é só você conectar com o banco. Como que a gente faz para conectar? Muito simples. Você vai apontar para o localhost, né, o endereço do teu banco de dados, vai usar nesse caso aqui a porta 5456, o usuário é user e a senha password. Se você trocar algum desses dados, você vai colocar também na configuração, ok? Aqui no canal já tem, vai ter um vídeo, aliás, falando sobre Node conectando com o banco de dados. Então, se você não conseguir, no vídeo eu uso o Prisma, ok? Então, assim que sair o vídeo, dá uma olhadinha lá que eu crio isso aqui e faço a conexão com o banco de dados, tá bom? Então, fica aí um exemplo para você. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, foi para ser rápido mesmo, falando um pouquinho sobre o Docker, como a gente cria uma imagem. Você pode criar a imagem que você quiser desta maneira aqui, mas nesse caso, como a gente está falando aqui de uma API, eu criei uma imagem de um banco de dados, tá certo? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!